Abraão foi o pai de toda a nação hebraica. Tá bom? E Abraão foi apelidado de Hebreu. E de onde vem esse nome Hebreu? Tem duas possibilidades. Um é que o ancestral dele se chamava Eber, a outra é que Ivri significa aquele que veio da outra margem do rio. Como Abraão chegou na terra de Canaã, o pessoal deu um apelido. Igual fala assim, esse aí é o Chico Mineiro, Sim. é o Zé Baiano. Menino do rio. Esse aí é o Ivri, que veio do outro lado do rio, porque ele veio da Mesopotâmia. Sim. Então, a partir desse apelido ao clã dele, os filhos de Ivri eram hebreus. Tá bom? Então daí vem o nome hebreu. Esse nome foi usado, os hebreus. Aí vem Jacó, que era neto de Abraão. Perfeito. Teve 12 filhos. E Jacó, numa luta espiritual, teve o nome dele não necessariamente mudado, mas acrescentado para Israel. Que Yaakov significa aquele que vai no calcanhar do outro. Só que você sabe que alguns nomes, depois de um tempo, eles sofrem semântica e mudam o sentido. Por exemplo, Judas é um nome lindo. Judas significa louvor. Mas como Judas traiu Jesus, agora vai ser um Judas. Judas passou a ser traidor. Então Jacó passou a ser enganador, mesmo que etimologicamente não tenha sentido. Os 12 filhos de Jacó também eram chamados de 12 filhos de Israel. E aí, quando eles saem do Egito e vão para a terra prometida, eles são chamados de as 12 tribos de Israel e israelitas. Aí, fechando o nome para chegar nos palestinos, quando vem a época do cativeiro da Babilônia, o que havia acontecido? Os assírios haviam destruído 10 tribos de Israel do norte. Só sobraram 2. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que era desse tamanhozinho. Então, a partir de então, como a maioria das tribos apareceram, todo mundo foi indistintamente chamado como se chamavam os da tribo de Judá, judeus. Agora já não é mais da tribo de Efraim, judeus. Assim vem os judeus, e agora, quando criou o Estado de Israel em 48, aquele que é cidadão dali é israelense, não israelita, como era no tempo da Bíblia. Eu vou falar uma coisa que vai parecer até polêmico. Sabe que o palestino, na verdade, não é palestino. Eu vou explicar por quê. Um exame de DNA que foi feito com a população palestina descobriu, e quero deixar bem claro aqui que eu não quero fazer nenhum tipo de atropelo aos palestinos. Acho que está deixando bem claro o programa em todas as nossas falas. Não há guerra de Israel contra a Palestina, é uma guerra de Israel contra o Hamas. Boa. E eu tenho amigos palestinos, eu estou em contato direto, eu tenho amigos palestinos que estão sofrendo tanto quanto os judeus. Sim. Na mão do Hamas, que é terrorista. Sim. Tá certo? Vamos deixar isso bem claro. Mas falando agora de etnia, exames de DNA foram feitos nos palestinos e descobriram o seguinte: os palestinos vêm da África subsaariana e eles chegaram na região da Ásia, provavelmente levados como escravos de grupos ismaelitas que eram árabes. Então o palestino não é árabe e ele foi levado para ali, a ancestralidade dele é da África subsaariana. Os filisteus, que ocupavam a atual faixa de Gaza, vêm da região do Mar Egeu. Tá bom? Então, filisteus vieram do Mar Egeu. Os palestinos, que não tinham esse nome, era um grupo que veio da África subsaariana. Então, como é que eles foram chamados de palestinos? Em 132 a 135 de nossa era, houve uma guerra em Israel, comandada por um líder revolucionário chamado Bar Kokhba. E Bar Kokhba levantou contra os romanos, e o imperador de Roma na época era Adriano. Foi ele, né, que deu... Ele, exatamente, ele sufocou, e para poder vingar dos judeus, ele mudou o nome da terra para Síria-Palestina. Certo. E o que é Palestina? Vocês sabem, só para o pessoal de casa entender, há uma diferença entre tradução e adequação ao idioma. Por exemplo, se eu digo assim, eu vou te enviar um correio eletrônico, eu estou traduzindo o inglês e-mail. Mas quando eu falo, eu vou te enviar um e-mail, eu estou aportuguesando. Isso. Você entendeu? Isso. Então, houve uma latinização da palavra hebraica Peleshat, que significa filisteu. E como é que você latiniza isso? Filisteu, palestino. Então, a nome Palestina, Síria-Palestina, significa a terra dos palestinos, porque em hebraico, ou dos filisteus, porque em hebraico a letra P e a letra F é a mesma, só colocar um pontinho dentro, Palestina ou Filistina. Então, esse nome Palestina, etimologicamente falando, significa terra dos filisteus. Só que o palestino não é filisteu. Não sei se ficou claro isso. Sim, ficou. Esse nome foi dado por Roma para aquele grupo ali. Então é bom deixar isso bem claro. E eles não são árabes, não são filisteus. Eles são um grupo que veio da África subsaariana e ganhou o título artificial de palestinos dado por um